A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos na carta de Paulo aos Romanos. E hoje chegamos na lição de número 3. A lição de número 3 tem como título Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4, do verso 17 ao verso de número 22, mas eu e você temos um combinado. E qual é o nosso combinado? De ler toda a carta, os 16 capítulos da carta aos Romanos. Eu tenho a mais absoluta certeza que quase todos os nossos professores e professoras amantes das Sagradas Escrituras já leram os 16 capítulos, tá, da carta de Paulo aos Romanos. Mas hoje você vai fazer uma leitura novamente, uma releitura do capítulo 4, tá? Especificamente dos versos 17 ao verso 22, que é a nossa leitura bíblica em classe. Eu queria mandar a paz do Senhor para o nosso irmão que mora lá no Maranhão, tá? É o John Pereira, né, que me assiste semanalmente. Ele pediu para que carinhosamente eu estivesse lhe mandando a paz do Senhor, meu irmão. Que Deus continue lhe abençoando esse estado maravilhoso, que eu já tive a oportunidade de estar aí por 2 vezes, né, em São Luís do Maranhão. Que Deus continue lhe abençoando. Hoje iremos então estudar uma das doutrinas que faz parte do processo soteriológico. Preste atenção, hoje nós vamos estudar uma doutrina que se chama justificação, que essa doutrina ela faz parte de um processo soteriológico. Qual é o processo soteriológico? É o processo da salvação. Então a salvação ela é um processo, e dentro desse processo acontecem algumas etapas, tá? E uma dessas etapas se chama justificação. Quais são as outras etapas, Fábio? As outras etapas são regeneração, santificação, adoção, tá? E a glorificação, que é claro que isso vai ser algo escatológico, mas a doutrina soteriológica é um processo na nossa vida, que acontece como? Com alguns elementos. Existe então o elemento chamado regeneração, que é uma doutrina, a justificação, que é uma outra doutrina, a santificação é uma outra doutrina, a adoção, que é uma outra doutrina, e existe a glorificação, que também é um processo soteriológico, mas é claro que ela será dentro da escatologia, dentro do escato. Ainda não aconteceu, nós não possuímos corpos glorificados, isso ainda vai acontecer, mas só vai acontecer porque nós fomos alcançados pela salvação. Por isso que a salvação é um processo soteriológico, mas o tema hoje é justificação. E qual é a importância de estudarmos a doutrina da justificação? Eu elenquei algumas importâncias de nós estudarmos a justificação. O primeiro ponto, tá, é sabermos a real posição nossa diante de Deus. Quando eu estudo justificação, tá? A importância de eu estudar esse tema é que eu vou compreender qual é a real posição minha e tua diante de Deus. Tá? Qual é a nossa posição diante de Deus? Quando eu estudo justificação, eu consigo me encontrar. Qual é a minha posição diante de Deus? Um segundo ponto muito importante quando nós estudamos justificação, que nós vamos aprender, é como Ele, o Eterno, nos vê. Tá? Como Ele nos vê. Então, quando eu estudo justificação, primeiro eu aprendo a minha posição diante de Deus. Segundo, eu aprendo como Ele me vê. Como que Ele me enxerga. Qual é a leitura, irmãos, isso é profundo. Qual é a leitura que Ele faz da minha história, da minha vida. Qual é a leitura que Ele faz de um pobre, de um miserável? Como é a leitura que Ele faz de um incapaz? Qual é a leitura que Deus faz da minha vida? Isso é profundo, de nós levarmos isso para a nossa classe. O terceiro ponto da importância de nós estudarmos a justificação é entendermos que qualquer tentativa humana para a salvação, ela é ineficaz. Eu só queria deixar uma coisa muito bem clara aqui,
que um irmão que me acompanha há algum tempo já, ele escreveu no meu canal do YouTube, que ele diz, segundo as minhas falas, ele diz que eu sou um calvinista roxo, né? E quem me acompanha há muito tempo sabe disso, tá? Aqui eu nunca defendi calvinismo, eu nunca defendi arminianismo. O que eu defendo aqui é a palavra de Deus. Tá? E segundo as minhas falas, ele diz que eu sou calvinista roxo. E aí ele começou a sistematizar a doutrina calvinista e me disse que eu estava errado por eu ser calvinista. Queridos, eu não sou calvinista, eu não sou arminiano, eu sou crente. Tá? Eu sou crente. Olha o título da nossa lição: justificação somente pela fé. Se partir desse pressuposto, eu vou entender que o pastor José Gonçalves, né, da nossa querida terra do Piauí, ele é calvinista, porque ele disse justificação somente pela fé. Ele está excluindo que as obras, porque não é ele que exclui as obras, é a Bíblia que exclui as obras. Ou seja, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Paulo disse isso em Efésios capítulo 2. Ele diz, olha, eu quero que vocês entendam que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, mas ela é um dom, ela é um presente de Deus. É claro que se nós formos para a carta de Tiago, Tiago vai dizer o oposto disso. Tiago vai dizer o seguinte, olha, a fé sem obras é morta. E obras sem fé também é morta. Ou seja, eu sempre defendo aquela tese bíblica, tá? Que eu não preciso fazer nada para ser salvo. A graça nos basta, mas todo salvo precisa praticar boas obras. Quem me acompanha há muito tempo já sabe do que eu creio. Tá? Já entende a minha tese bíblica. Então eu não sou nem calvinista e nem arminiano, eu sou crente. Tá? E a Bíblia me dá respaldo para que aquilo que eu falo com propriedade. Tá? Porque é muito pobre, querido, quando nós aderimos a uma teologia humana, tá? A uma teologia humana simplesmente. É claro que os calvinistas têm os seus pontos certos e os seus pontos errados. É claro que os arminianos têm os seus pontos errados e têm os seus pontos certos também. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia, tá? Então, mais uma vez, eu não sou calvinista e também não sou arminiano, eu sou crente, tá? Eu acredito naquilo que a palavra de Deus faz. Então, a importância de estudar justificação. O terceiro ponto é mostrar que qualquer tentativa humana para a salvação é ineficaz. A justificação ela vai me provar isso, irmãos. Ainda que custe para nós entendermos, a justificação é um ato exclusivo de Deus. Então, o quarto ponto a importância de nós estudarmos justificação é que tira toda a glória do homem. Quando eu estudo a justificação, eu elimino, preste atenção, a glória do homem. Ou seja, eu excluo no processo justificatório, eu excluo a atitude do ser humano. Eu excluo. Por quê? Daqui a um pouco eu vou explicar o motivo da exclusão da atitude humana na justificação. O quinto ponto da importância de estudarmos justificação é que nós centraliza Deus no processo soteriológico. Ou seja, no processo soteriológico o centro é o eterno. É claro que o homem existe o processo humanitário do homem na salvação, mas no processo, na doutrina da justificação, exclui a pessoa do homem e centraliza a pessoa do eterno. Do eterno. Por quê? Porque eu preciso entender o que é justificação. Existem alguns teólogos que eu sou apaixonado por essa teologia, por essa definição. Eu aprendi isso ainda lá na idade, quando eu era um garoto ainda, quando eu tinha meus 18, 17 anos. E eu aprendi, eu nunca mais vou esquecer, que justificação é o ato livre da escolha de Deus de declarar alguém justo. Olha só, é o ato livre. Ele quis declarar alguém justo. Então, justificação é o ato livre de Deus de declarar alguém inocente. Ou seja, é a vontade própria do Eterno. E a vontade do Eterno eu não questiono.
Então o que é justificação? Justificação é o ato livre de Deus de declarar alguém em algum momento da história que ele é justificado, ele é justo, ele é inocentado pelos seus crimes, pelos seus delitos. Isso é justificação. É um ato exclusivo da parte do Eterno. Nenhum homem com as suas obras, ele é capaz de se auto-justificar. A justificação é ato exclusivo do Eterno. Isso nós precisamos entender de forma muito precisa isso. Isso não é ser calvinista, isso é ser bíblico. Isso é ser bíblico. Tá? Muito interessante que Paulo acaba de mostrar que tanto os judeus quanto os gentios estavam debaixo do pecado. E que este os impedia de pelo menos agradar a Deus. Lembra que na lição passada nós estudamos capítulo 1 do verso 18 ao 32, nós estudamos o quê? A ineficácia dos gentios. O capítulo 2 até o capítulo 3 nós estudamos o quê? A ineficácia dos judeus. Então Paulo acaba de mostrar que todos carecem da glória de Deus. Então se todos carecem da glória de Deus, Paulo precisa apresentar uma solução para isso. Então Paulo mostra o que? A ineficácia dos gentios, a ineficácia dos judeus. Aí Paulo vai dizer o seguinte: eu tenho uma solução para esse problema humanitário. Ou seja, que isso envolve todos os povos. Isso não é exclusivo dos judeus e nem exclusivo dos gentios. Isso afetou a todos. Existe uma solução para isso. Por quê? Porque nós somos incapazes de nos auto-salvar. Aí Paulo vai mostrar o seguinte, que existe um processo, que existe uma doutrina chamada justificação, que é o ato livre de Deus de declarar alguém justo. Aí Paulo vai mostrar o que? A graça de Deus. Paulo vai mostrar o favor de Deus em favor dos homens. Tá? Um outro detalhe muito interessante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: a doutrina da justificação, ela é algo exclusivo do Novo Testamento ou não? Querido, mostre para a classe de vocês que a justificação é uma doutrina, me entenda, entre aspas, antiga. Antiga por quê? Porque ela já estava presente no Antigo Testamento. Não era nenhuma novidade. É claro que o nosso autor, com muita propriedade, ele coloca a justificação em 3 partes. Mas Paulo, depois de mostrar que tanto gentios e judeus careciam da glória de Deus, carecia de uma intervenção divina, Paulo, irá sustentar que uma doutrina que já era cogitada no Antigo Testamento e que foi experimentada por quem? Por Abraão. Abraão experimentou o que era ser justificado. Isso é profundo, queridos. O nosso autor nos apresenta, Paulo nos apresenta, que a justificação foi experimentada por um homem. Quem era esse homem? Abraão. E realmente revelada a todos. Então, olha que interessante. Essa doutrina ela foi cogitada no Antigo Testamento, experimentada por Abraão, tá? E ela foi revelada a nós. Porque Paulo diz no capítulo 3, no verso 21, e ela se manifestou. Ou seja, aquilo que estava oculto para os olhos de muitos foi revelado a todos. É claro que no Antigo Testamento, alguns judeus mais espiritualistas, mais íntimos com o Eterno, entendia perfeitamente que existia a exclusividade de Deus nas nossas vidas. Que a tentativa humana de tentar chegar perto de Deus, fora de Deus, presta atenção, era ineficaz. E que eles precisavam daquilo que Deus iria agir na vida deles. Tá? Quem entendeu isso? Davi entendeu isso. Nós vamos ver daqui um pouco. Abraão entendeu isso. Ezequiel entendeu isso. Daniel entendeu isso. Homens entenderam isso daí. Ou seja, que as suas obras exclusivas eram incapazes de atingir o Eterno. Tá? E é tão interessante que eu quero salientar aqui que essa não é uma doutrina nova. Olha o que afirma Bruce. Não se trata de um caminho moderno, idealizado por nós.
Bruce ele diz isso na sua obra, não se trata de um caminho moderno e nem de um caminho idealizado por nós, ele já foi experimentado por Abraão, ou seja, então não é uma doutrina nova, tá? Ou seja, a justificação estava no Antigo Testamento, tão verdade é que Cristo estava no Antigo Testamento, mas ele foi revelado a nós. Ou seja, Paulo diz que no tempo determinado se manifestou a glória de Deus. Ele tabernaculou entre nós, mas ele dava sinais que ele estava atuando tanto no Antigo Testamento. Então, essa doutrina não é uma novidade. Ela foi manifestada a todos. Mas teve homens no Antigo Testamento que vivenciaram esse ato exclusivo do Eterno. Ainda continuando na nossa introdução, o nosso autor apresenta 3 partes da argumentação do apóstolo. O nosso autor coloca, primeiro, a justificação manifestada. Segundo, a justificação contestada. E terceiro, a justificação exemplificada. Então, divide-se a explicação de Paulo em 3 partes. A justificação manifestada, contestada e simplificada. Tópico de número 1, a justificação manifestada. Romanos capítulo 3, verso 21 ao verso de número 26. Ponto 1, um culpado que é inocente. Romanos 3, verso 21. Presta atenção no que diz. Mas agora se manifestou sem a lei. Olha agora, olha que interessante. Mas agora se manifestou, grifa essa palavra, sem a lei, grifa aí, sem a lei. Manifestou o quê? A justiça de Deus, grifa, justiça, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Neste ponto eu quero salientar 3 momentos. Quais são os 3 pontos que eu quero salientar nesse texto? Primeiro ponto, cuidado com o termo sem lei. Cuidado. Por quê? Porque no português, eu confesso para vocês, se eu leio esse texto, mas agora se manifestou sem a lei. O que é sem? A ausência da lei. Mas no original não é bem assim. No original é assim, ó. Mas agora se manifestou a parte da lei. Ou seja, o que Paulo está querendo, Paulo não está excluindo a lei. Paulo não está dizendo que sem a lei se manifestou. Mas Paulo está dizendo o seguinte, que a parte da lei. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, o que eu vou apresentar agora para vocês, preste atenção, agora para vocês, tá? Não está explícito na lei, mas está implícito nela. Por isso que no original é a parte, com crase, a parte. Ou seja, existe a lei, mas eu vou apresentar aquilo que estava na lei. É por isso que ele diz o seguinte, que a justiça de Deus, tendo testemunho do quê? Da lei e dos profetas. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o que estava dentro da lei, e que a lei e os profetas testemunharam, ou seja, viveram, eu vou tirar do que está dentro da lei, e vou mostrar para vocês. Eu vou revelar para vocês. Por isso que ele usou o termo manifestar, não sem a lei. Não, o termo não é sem a lei, mas é a parte da lei, ou o que está dentro da lei. Eu vou tirar o que está dentro dela, e a parte, eu vou, olha só, imagina que isso aqui é a lei. Eu vou pegar uma parte dela, que estava aqui, mas ninguém estava percebendo, mas agora foi revelado. Chegada a plenitude dos tempos, não é assim que diz Paulo aos Gálatas? Chegou a plenitude dos tempos, eu vou tirar, eu vou colocar a parte. Olha o que estava a parte da lei. Quem que é? Yeshua HaMashiach, Jesus o Nazareno, Jesus o Messias, está aqui, ó. Ele é a nossa justificação, ele é a justiça de Deus plena e completa. Isso é muito profundo, queridos. Isso daqui eu teria que ter no mínimo 1 hora para explicá-los para vocês. Mas toma muito cuidado com essa expressão. Segundo ponto, manifestou. Vocês entenderam o que eu quis dizer? O texto diz manifestou, ou seja, estava oculto, estava aqui, mas eles não estavam percebendo. Jesus não estava, desde Gênesis até Malaquias, estava. Mas a Bíblia diz, o Novo Testamento diz que agora, nesse tempo, Deus se manifestou, Deus revelou o seu Filho a todos, mas ele já estava no Antigo Testamento trabalhando, se manifestando a algumas pessoas, tá?
eu sei que não é tema de hoje, mas Moisés teve o privilégio de ter a presença de Yeshua no seu ministério. Alguns homens tiveram o prazer de vivenciar a presença de Jesus no Antigo Testamento. Abraão foi um. Isso é muito profundo, queridos. Então, ou seja, aquilo que estava oculto, Paulo se colocou, ele tirou da lei, a parte da lei. Tá? Com crase, a parte, ele colocou a parte da lei, então ele tirou daqui, porque a lei e os profetas testemunharam, ou seja, se manifestou, ou seja, deu clareza. E se manifestar aqui não é que não existia, já existia, mas estava oculto. Agora eu vou revelar a todos. Terceiro ponto, a palavra justiça. Tá? Aí tem a palavra aqui em grego, eu sou péssimo em leitura grega, tá? Eu acho que a expressão é dikaiosine, eu acho que deve ser dikaiosine, tá? É um termo jurídico, né? O que significa justiça aqui? Dentro desse aspecto é um termo jurídico, é quando o juiz declara alguém inocente por ele mesmo, tá? Quando ele resolve inocentar uma pessoa, tá? Mas o termo em hebraico para justiça é tzadek. Tzadek significa justiça. A pessoa, quando é justa, é o tzadik, né? Então, justiça é tzadek. Aquela pessoa reta, o justo, ele é o tzadik. É aquela pessoa que anda de forma justa. Mas eu quero que vocês parem e pensem um momento comigo. A Bíblia diz que não havia nenhum justo sequer. Não é isso que Paulo diz? Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Mas leia para nós Ezequiel, capítulo 14, verso 14, verso 20. Que a Bíblia diz que existiram 3 homens justos sobre a face da terra, que foi Noé, Noa, Daniel e Jó. Por que o texto diz que eles foram justos? E por que Paulo diz que não houve justo? Então houve contradição? O texto de Ezequiel está mentindo? O texto de Ezequiel é em verdade? Que ele testemunha que Noé, homem justo, reto e temente a Deus. Daniel foi justo. A Bíblia, esse texto diz que Jó foi justo, Daniel foi justo. E diz que Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens foram justos. Se nós pegarmos, abrir de Hadashah o Novo Testamento, nós vamos encontrar que Simeão, que recebeu aquela revelação que não morreria antes de ver o nascimento do Messias, da redenção de Israel, o texto chama ele de justo, de tzadik, homem justo, reto. Vários homens na Bíblia, no Antigo Testamento, são chamados de homens justos. Mas por que Paulo então diz que Deus olhou e não viu um justo sequer? Quando o texto está se referindo a isso, presta atenção, querido. Paulo está dizendo o seguinte: nenhum homem ele conseguiu alcançar a justiça sem pecado. Eu vou repetir. Nenhum homem alcançou a justiça sem pecado. Por quê? A justiça, ser justo, é um processo. Você tem que caminhar para alcançar a justiça, para alcançar esse status de correr de maneira reta. Tá? Mas nessa tentativa, os homens erraram. Nessa tentativa, eles pecaram. Bem verdade é que o texto diz que eles foram justos, mas não foram na plenitude da palavra. Olha o que diz 1 Reis, capítulo de número 8, verso 46. Olha o que diz: não há ninguém que não peque. O cronista já tinha essa ideia. Então o que Paulo está dizendo, ele estava se baseando possivelmente em 1 Reis. Ele não inventou nada. O Antigo Testamento já tinha a ideia de que não havia ninguém que não pecasse. Então essa ideia que nós temos, que os judeus, eles tentavam de toda forma não pecar, que eles tentavam de toda forma, eles entendiam que a lei iriam fazer e trazer salvação
perseguição para eles é errado, porque eles tinham esse entendimento que não há ninguém que não peque. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Olha o que diz o texto. Não há homem justo. Ele não está dizendo que não existe homem justo. Ele está afirmando que existe homem justo. Faça uma leitura dentro desse texto, observando a linguística, observando a gramática. Ele não está dizendo que não existe homem justo. Ele está dizendo, não há homem justo sobre a terra. Ele está dizendo o seguinte, olha, existe homem justo sobre a terra. Mas estes homens que praticam o bem, eles cometem pecado. É isso que o texto está querendo dizer. Ou seja, Paulo está dizendo de forma categórica que todos os homens que alcançaram esse título de justos, eles nessa busca pela justiça, eles pecaram. É isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, mas agora se manifestou um que vai declarar a nossa qualidade, a nossa posição diante dele, de culpado e inocente. É por isso que lá no capítulo 8 de Romanos ele diz o seguinte, quem vai nos acusar se é ele que nos justifica? Isso que Paulo está dizendo aqui. Então, existiram um homem justo? Existiram, mas não na plenitude. E não é só porque eles estão vivendo na plenitude, nós não podemos chamá-los de justos. Tá? Isso é muito interessante. Ponto 2. Um prisioneiro que é libertado. Capítulo 3, verso 24 de Romanos. O termo dessa seção é apolitrósio. O que significa esse termo? Tem a ideia da soltura mediante pagamento feito por uma outra pessoa. Uma outra ideia que eu quero trazer aqui, que o nosso autor não trouxe, tá? É apresentar que Paulo nos está assegurando que essa redenção ela é escatológica. Por quê? Porque o termo apolitrósio é o mesmo termo usado em Romanos 8, verso 23. Aí leia para a classe de vocês Romanos 8, verso 23. Olha o que diz Romanos 8, 23. E não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A palavra redenção aqui, dentro desse texto, está o que? Redenção. Pago mediante um preço. Então ele está dizendo o seguinte, que isso que vai acontecer, a libertação do nosso corpo, do pecado para glorificação, ela é escatológica. Olha que profundo isso. Por isso que eu disse que estudarmos justificação é olharmos também para o futuro. Por isso que é um processo soteriológico. Ela vai acontecendo de forma paulatina. Tá? Ponto 3. Um inocente que é culpado. Capítulo 3, verso 25. Né? Aí, dentro desse ponto 3, o que eu quero explicar para vocês é o termo propiciação. Tá? Olha com muito carinho esse termo, queridos, para não cometer erros de interpretação. Tá? O que é propiciação? Esse substantivo ele é empregado 27 vezes nas Sagradas Escrituras. Tá? E sempre se referia à tampa da Arca da Aliança. Preste atenção. Existia a Arca da Aliança. E no deserto, a tampa, ou a Arca da Aliança, ela ficava no lugar santíssimo. Então tinha 3 compartimentos. Tinha o átrio, tá, que era ao céu livre, ao ar livre. Depois tinha a tenda. Vamos entender assim, tinha a tenda, tinha a casa. E dentro dessa casa ela era completamente fechada. E tinha 2 compartimentos. O primeiro compartimento era o lugar santo. Tá? Que lá entrava os corraninhos, os sacerdotes, tá? Que eles cuidavam toda semana, eles trocavam os pães, por exemplo, da propiciação, da proposição, eles trocavam, eles tinham que manter acesa a luz do candelabro, ou seja, eles podiam entrar ali. Mas no lugar santo dos santos só entrava o
Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, o sacerdote maior, o grande sacerdote, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur. Tá? E quando ele entrava dentro desse lugar santíssimo, tinha o que? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança tinha uma tampa em cima dela, que era removível. Você abria aquela tampa, porque lá dentro tinha 3 elementos, que todo mundo sabe quais são esses 3 elementos. Tinha a vara de Arão, tinha as tábuas da lei e tinha também o maná. Mas em cima dessa tampa tinha o que? Os anjos, 2 querubins, um de frente para o outro. Tá? O que é importante nós sabermos é o nome dessa tampa. Essa tampa que tinha os 2 anjos chamava-se propiciação. Em hebraico se chamava-se caporete. Tá? Essa tampa chamava-se caporete. Por que Paulo usa o termo propiciação? É muito interessante nós pensarmos por que Paulo usa a palavra propiciação dentro do versículo 25 do capítulo 3 de Romanos. Sabe por quê, queridos? Por alguns motivos. Por isso que eu sempre falo, para nós entendermos o Novo Testamento, eu tenho que ler ele com uma mente judaica. Eu não posso romanizar, eu não posso helenizar o texto. Eu tenho que trabalhar dentro de uma mente judaica, porque Paulo era rabino, Paulo era judeu. Paulo escrevia com a mente judaica. Quando ele usa a palavra propiciação, ele estava se lembrando da tampa da propiciação. Ele estava se lembrando que o sacerdote, que o sumo sacerdote, lembre bem, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ele entrava com sangue na mão. Ele derramava sangue na tampa. Por que na tampa? Porque na tampa era o lugar onde Deus falava com o seu povo. Leia para nós, para a classe, por favor, Números, capítulo 7, verso 89. Deus prometeu que em cima do propiciatório se encontraria com os homens. Ali, naquele local onde havia o derramamento do sangue, era o local onde Deus tornaria as coisas propício, onde Deus tornaria as coisas favoráveis aos homens. É por isso que o verbo expiar no Novo Testamento, dentro da Septuaginta, ela tem a ideia de propiciação. Propiciação e expiar é o mesmo conceito judaico. Ou seja, quando o sumo sacerdote jogava o sangue ali, ou seja, ele estava demonstrando, ele estava pedindo para que o favor de Deus viesse aos homens. E dentro de Números, capítulo 7, verso 89, nós vemos que Deus se revelava em cima da tampa da propiciação. Eles ouviam a voz do Eterno. Então o que significa propiciação? Propiciação significa aquilo que é favorável. É tornar uma outra coisa favorável. É ser misericordioso para com os homens. Paulo estava dizendo o seguinte: aquilo que os judeus faziam, aquilo que o sumo sacerdote fazia. E Deus se revelava para o homem uma vez por ano, porque ali estava representando toda a nação judaica. Ou seja, Deus estava sendo favorável, Deus estava sendo misericordioso com o povo de Israel. Aí Paulo está dizendo o seguinte: aquilo que Cristo fez alguns anos atrás, lá em Jerusalém, que ele fez lá na terra do nosso povo, que ele fez lá em Jerusalém de se entregar por nós, aquele sangue que ele derramou em nosso favor, ele tornou a coisa favorável, ele trouxe a misericórdia de Deus diante de nós. Paulo nos garantiu que o sacrifício de Cristo foi suficiente para atrair Deus em nosso favor, e que o sacrifício de Deus é capaz de ter uma mensagem profética para as nossas vidas. Do mesmo jeito que Deus falava na mesa da propiciação, no caporete. É por isso que aí vem a palavra Kippur no Yom Kippur, no dia
da expiação. É por isso que os judeus usam o kippá, vem da palavra caporete. Caporete, kippur, kippá, é da mesma raiz. Tornar algo favorável, reconhecer que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Eu preciso ser alcançado pelo Eterno. É muito profundo, querido, estudarmos a propiciação. Então o que é propiciação? É tornar aquilo propício, favorável, é ser misericordiosos com os homens. Então é isso que Cristo fez na cruz do Calvário. É isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele se tornou algo favorável a nós. É por isso que Deus nos declara justo. É por causa do ato sacrificial de Cristo. Tá? É algo muito lindo isso daí. Algo muito lindo, o dia da expiação, que acontecia no Yom Kippur, no dia da expiação. Ponto 2, tópico 2, a justificação contestada, Romanos 3, do verso 27 ao verso 21. Ponto 1, a justificação se opõe à salvação meritória. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo aqui está desfazendo qualquer tentativa humana para alcançar a salvação e não desfazendo a lei. Paulo não está desfazendo a lei. Paulo está dizendo contra os legalistas, contra aqueles homens que tentaram fazer da lei o que? Uma religião mecânica. Então Paulo não está contestando a lei. Paulo está contestando o que? A tentativa humana de se autossalvar. Ponto de número 2. A justificação se opõe ao orgulho humano. Tá? Humano. Paulo estava realmente mostrando que o Eterno não é exclusivista, tá? De um povo, mas de toda a terra. Ora, isso permeava a mente os ensinos de muitos judeus, mas como em toda religião, sempre teremos os exclusivistas, tá? Queridos, deixa eu dizer uma coisa. É claro que a justificação ela estava quebrando o orgulho nacionalistas. Mas em todas as religiões existem sempre os exclusivistas. Neste ponto eu quero salientar com muito carinho, com muito respeito, com muito amor aos nossos antigos. Quando eu me converti em 94. Na minha época pregava-se nos nossos púlpitos aqui na minha igreja que a Assembleia, olha, era única. Eu já ouvi falar de sorveterianos. Ou seja, a igreja presbiteriana é a igreja fria, uma igreja de porta aberta, são sorveterianos. Os batistas, Deus me livre, guarde, que acredite que uma vez salvo, salvo para sempre, a doutrina do capeta, a doutrina do demônio. Ou seja, nós nos colocávamos como a maior igreja, ou o caminho verdadeiro. Isso foi em 94, imagina na década de 70, de 80, na década de 50, de 40, na década de 60, de 70... Eu tenho irmãos que foram dessa época e eu converso muito com já um ancião da nossa igreja. Ele me dizia que no tempo dele alguns pastores proibiam o uso de perfume. Teve outros que proibiam o uso de sabonete que tinha cheiro perfumado. Olha como que nós vamos nós vamos nos segregando e vamos aderindo que só nós estamos corretos. No judaísmo existia essa classe de pessoas também, que queria a exclusividade, que achavam que somente eles eram corretos. E Paulo vai dizer, não, está errado isso. Vocês não são exclusivos da justificação de Deus. A justificação não é para o povo de Israel, porque eu acabei de apresentar que os gentios também pecaram. Como todos carecem da glória de Deus, automaticamente todos serão justificados. Eu justifico quem eu quero, tanto gentios como judeus. E aí o nosso autor, o pastor José Gonçalves, ele diz que o apóstolo tinha em mente o Shema Israel. Quando o autor cita
O Shema Israel, que nós encontramos lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, né? O Shema Israel é uma oração muito linda, né? Então o nosso autor diz que Deus tinha isso em mente. Por quê? Porque o Shema, a oração do Shema, era uma oração convidativa, para que o povo de Israel ouvissem a voz de Deus e entendesse que não existia um outro Deus além do Eterno. É por isso que em hebraico ele diz Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Tá? Se nós formos estudar de forma profunda esse Erad, dentro da cultura judaica, você tem que alongá-lo, porque quando você alonga ele, você alonga os seus dias de vida, porque o Erad é o único. Então, quando os judeus falavam Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ele estava dizendo: Senhor, tu és o único Deus nosso, tu és o único, não existe outro. Então, olha só, se ele é único, eu não posso segregar povos. Se eu segrego judeus e gentios, eu tenho que ter dois deuses. Mas Deus ensinou para Israel: olha, eu sou único, eu sou Eloheinu, eu sou o vosso Deus, mas eu sou o errado, eu sou o único, não existe outro. E se eu sou único, não existe outro, eu tenho que ser vosso Eloheinu de Israel, mas eu tenho que ser dos gentios também. Isso é profundo, queridos. O nosso autor, com muita propriedade, ele trouxe o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, ele é único. Se ele é único, ele é meu, ele é teu, ele é nosso. Amém, queridos? Ele é nosso. Ponto 3. A justificação se opõe ao antinomismo. O que é antinomismo? Anti, contra, nomos, contra a lei. Então a justificação se opõe aquilo que é contrário à lei. Vou explicar. Capítulo de número 3, verso 31 de Romanos. Paulo aqui, ele não está combatendo a lei, mas os homens que deturparam a lei. Paulo nunca foi contra a lei. Paulo vai dizer que a lei é boa, justa, santa. Paulo vai dizer isso. O que Paulo está combatendo aqui é o legalismo que fizeram da lei. É o legalismo. Nós tínhamos irmãos que, quando iam ler nas Sagradas Escrituras, por exemplo, a palavra parabola, né? Parábolas, por exemplo. Nós conhecemos que Jesus falou muito em parábolas. Mas tinha um irmão, né? É muito engraçado isso, pai de um pastor presidente, que o pastor presidente me contou que o pai dele não lia parábola, ele lia parabola. Ele ensinava para os filhos que devia parar a bola, ou seja, não pode jogar bola, porque a Bíblia diz para a bola. Olha como que são as pessoas, tá? Então as pessoas vão formando um mecanismo, vai engessando aquilo que é liberdade para nós. E dentro do judaísmo tinham essas pessoas também, que queriam humanizar aquilo que Deus tinha espiritualizado. Então Paulo não estava combatendo a lei, mas a lei que os homens fizeram em torno da lei. Tá? Aquilo que os homens entendiam da lei e entendiam de forma deturpada. Então é isso que Paulo está combatendo aqui. Tá? Tópico de número 3, justificação exemplificada. Aí vem Romanos capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 25, que aqui ele vai usar o exemplo de Abraão. Abraão, ponto 1, Abraão, circuncisão e justificação. Tá? Então aqui nós vamos falar o que? Da circuncisão, justificação e da vida de Abraão. Nesse ponto, o nosso autor vai dizer que a tradição afirma que Abraão praticava a Torá. Nós sabemos que Abraão viveu antes da Torá. A Torá foi dada para Moshe, para Moisés, lá no Monte Sinai. E Abraão viveu muitos anos antes de Moisés, antes de receber as Sagradas Escrituras. Mas aquilo que a lei ia ordenar somente de forma escrita no Monte Sinai foi ortogada a Abraão. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o nosso autor diz que a tradição judaica diz que Abraão já praticava a Torá.
Eu quero que vocês leiam com muito carinho o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, capítulo de número 26 e o verso de número 5. Olha o que diz, eu já expliquei isso em aulas anteriores. Eu até trouxe a Bíblia em hebraico aqui para vocês terem uma ideia. Capítulo 26 e o verso 5 do livro de Gênesis diz assim: porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandados, preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Se você lê isso no original hebraico, na Bíblia em hebraico, a palavra lei aqui é a palavra Torá. Tá? É a palavra Torá. Que aí ele está no plural, Torotai. Tá? A palavra aqui é Torá. E os rabinos ficam... Há muita discussão dentro do judaísmo acerca disso. Ou seja, quem passou a Torá para Abraão? Porque a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Em Gênesis capítulo 26, verso 5, diz o quê? Que Abraão guardava a Torá, a lei. Ou seja, a lei foi dada a Abraão. De que forma? Não de forma escrita. Claro que foi de forma verbal. O próprio Eterno verbalizou a Torá para Abraão. Foi por isso que Abraão circuncidou, por exemplo, o seu filho e toda a sua parentela, todos aqueles que viviam dentro da sua casa. Então isso não é uma tradição, é bíblico. É bíblico. A palavra nos afirma que Abraão já praticava a Torá. Tá? Isso não é invenção minha. Isso é fato que está provado dentro das Sagradas Escrituras. Este é um princípio do Evangelho. Ou seja, aí o nosso autor vai dizer o seguinte, que Deus pediu para ele circuncidar o seu filho. E ele então circuncida o seu filho ao 8º dia. Ele circuncida quem? Isaac. Tá? Isaac. Por quê? Porque o outro já era grande, Ismael já era grande. O que ele faz com Ismael? Ele circuncida também com 13 anos de idade já. Mas Isaac ele circuncida com 8 dias de vida. Tá? Ou seja, aí o texto está querendo dizer o seguinte, que o que justificou Abraão não foi o ato da circuncisão, mas foi acreditar na palavra do Eterno. Conseguiram entender? Quando eu pratico aquilo que Deus quer na minha vida, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos o favor de Deus sobre a nossa vida. E aí o autor diz o seguinte, que esse é o princípio do Evangelho. Não o que fizemos, mas o que Ele fez por nós. Tá? Isso daqui não é calvinismo, querido. Isso é ser bíblico. Nós não precisamos fazer nada para alcançar o que? A salvação. Eu preciso acreditar. Não foi a circuncisão que trouxe justificação para Abraão. Foi a crença que ele teve na palavra do Eterno que trouxe justificação na vida dele. O ponto 2. Abraão, promessa e justificação. Ponto 3. Abraão, ressurreição e justificação. Ou seja, a história de Abraão, o nascimento do filho dele, com a circuncisão, é uma das provas de que quando eu obedeço a palavra de Deus, Deus se torna favorável a mim. Quando nós observamos as promessas que Deus fez a Abraão, presta atenção, foi a maneira que Abraão creu na promessa. Eu já expliquei isso semana passada, eu vou tornar a explicar. Abraão teve fé. Fé ali é emuná. Emuná é acreditar no sistema. Abraão acreditou que a palavra do Eterno era verdadeira. E não foi, presta atenção, não foi as suas obras que o justificou, mas foi a crença na promessa. Foi a crença, foi o acreditar na palavra do Eterno. Foi aquilo que ele acreditou na Torá, que ainda era verbalizada a ele. Trouxe o que? Justificação. E depois Paulo, de forma brilhante, vai dizer o seguinte, que Abraão já era muito velho. O seu corpo já estava amortecido. Mas mesmo assim Deus o animou, trazendo o que? Um filho a ele. Essa ilustração nos apresenta o que?
nos apresenta a incapacidade humana, nos apresenta o quê? O nosso estado pecaminoso. Como nós estávamos num estado pecaminoso. Nós éramos impossível de gerar filhos. Nós éramos impossível de gerar vida. Mas quando Deus intervém na nossa história, Deus ressuscita-nos de forma gloriosa e Ele nos produz vida, tanto agora como na eternidade. Querido, estudarmos justificação dentro da perspectiva de Abraão é olhar para a vida dele e entender que esse conceito já existia. Ou seja, tudo que aconteceu na vida de Abraão não foi meramente ocasionado pelas suas atitudes em si, nas suas obras em si, mas foi a crença que ele teve na palavra do Eterno. E quando eu acredito, eu pratico. Então a crença não estava na prática. Olha só, a justificação não estava na prática dele. A justificação estava na crença dele, naquilo que ele estava acreditando. E aquilo que você acredita, você exterioriza. Então Abraão estava exteriorizando aquilo que ele estava acreditando. Então o que justificou não foi a prática dele, foi a crença dele. Mas o que salta aos nossos olhos é a prática. Por quê? Porque eu só consigo entender que uma pessoa creu ou não creu a partir do momento que ele pratica. Então ele estava praticando aquilo. Então nós entendemos que ele acreditou. Ele acreditou na palavra do Eterno. Eu quero terminar essa aula, concluir essa aula dizendo o seguinte, queridos. A graça de Deus basta sobre a nossa vida. Eu fico muito feliz quando eu estudo a justificação, porque eu sei que nós não merecíamos ser agraciados pelo Eterno. Nós não tínhamos nenhuma glória sobre nós, mas Ele me viu, Ele te viu, pobre, miseráveis, pecadores. Ele resolveu dizer no mundo espiritual que o Fábio, que a Maria, que o José, que o Tiago, que o João, que o Joaquim são justos diante de Deus. Nós somos justos. E se Deus nos justificou, eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte, que ninguém pode tirar a nossa justificação, nem no céu, nem na terra, nem no inferno. Ninguém pode revogar aquilo que Deus assinou. Se Deus disse, está feito. Se Ele fez, está bem feito. Então, se Ele nos justificou, viva para a glória de Deus. Amém, queridos? Até semana que vem. Que Deus continue